Show me the money. Fala pessoal, muito bom dia, tá começando agora nosso Morning Call, terça-feira, 12 de dezembro de 2023. Ontem o Ibov fechou numa leve queda de 0,14 aos 126.916 pontos, num pregão marcado por cautela, com os investidores aguardando os dados importantes que sairiam nessa semana, decisões dos BCs, né? Então, naturalmente, o mercado acabou ficando um pouquinho de lado, os Treasuries yields fecharam quase estáveis, né? Aqui no Brasil, os movimentos do DI também foram de pouca amplitude e o dólar subiu 0,15 a 4,94. Dentre algumas notícias importantes aí, a Uzi Minas anunciou ontem que vai desligar o alto forno 1 da usina de Patim, em Minas Gerais, por causa da concorrência com alto volume de aço importado da China. O equipamento tem capacidade de produzir 600 mil toneladas por ano de aço, né? E a companhia ainda não definiu uma data específica para o abafamento do alto forno, mas há a expectativa de que seja feito ali no início do próximo ano. E a Oi obteve ontem à noite, né, a possibilidade da justiça aceitar a suspensão por mais 90 dias das execuções contra a empresa. Em setembro, a justiça já havia prorrogado o período de suspensão de execuções contra a Oi por mais 90 dias. Olhando para a abertura, né, os futuros de Nova York e bolsas da Europa operam com ganhos hoje, com investidores à espera da divulgação do Índice de Preços ao Consumidor, o CPI dos Estados Unidos, que pode definir a expectativa do mercado sobre os próximos passos do Federal Reserve em relação à corte de juros no próximo ano. O índice sai às 10h30 e economistas projetam que a inflação se manteve estável em novembro, na comparação com o mês anterior, e numa alta de 3,1% na base anual. A reunião de 2 dias do Fed também começa hoje, espera-se que o Banco Central dos Estados Unidos mantenha a taxa ali entre 5,25 e 5,5, como a gente já citou várias vezes, né? Aqui no Brasil, o IBGE divulgará daqui a pouco o IPCA de novembro, que servirá para guiar não só a decisão dessa semana de juros, né, do Banco Central, quanto sinalizar o que pode vir adiante. A expectativa do consenso do mercado é de uma alta de 0,3% na comparação mensal e 4,7% na anual. No campo político, os senadores devem votar hoje o projeto que regulamenta as apostas esportivas. A matéria é uma daquelas propostas do governo para aumentar a arrecadação federal. Olhando então para os números, Dow Jones, S&P e Nasdaq futuro subindo 0,14, 0,04 e 0,13. Nas commodities, o Brent recua 0,42 a 75 dólares e 71 cents nesse momento, enquanto em Dalian o minério de ferro subiu 1,52 a 135 dólares e 9 cents. Já em Singapura, uma alta foi de 0,74. Tá? No mundo das criptos aqui, correções, né? O Bitcoin recuando 1,52 a 41.802 dólares e o Ethereum a 2.222, caindo 1% também nesta sessão. Quanto ao noticiário, pessoal, ontem vocês devem ter visto, né, as ações da Braskem caíram mais de 4% após a notícia do desabamento de parte da mina, e o que nós estamos vendo, né, é que vários fatores estão ocorrendo nessa frente. Há a possibilidade de hoje ser instalada uma CPI. Segundo o Lauro Jardim, por sinal, né, a gente deve ver Omar Aziz e Renan Calheiros envolvidos, como se fosse aquela CPI da Covid. E, além disso, a Polícia Federal também aumentou as suas investigações sobre o afundamento do solo, tá? Então, as atenções estão ainda mais voltadas para esse tema. E a tendência é que tem até uma reunião do próprio Renan Calheiros com algumas pessoas importantes aí do governo, incluindo Lula, no dia de hoje, para falar sobre esse tema, tá? A segunda notícia, de acordo com o Brasil Journal, Maurício Teixeira está deixando o cargo de CFO da Hapvida depois de 3 anos. O executivo vai assumir um assento no conselho da operadora de saúde no dia 1º de janeiro, substituindo Geraldo Luciano Matos Júnior, o ex-CFO da M. Dias, que estava há anos lá no conselho. O Maurício fará parte dos comitês de finanças, mercado de capitais e M&As. A Hapvida disse que Lucas Augusto Adib, seu atual diretor de mercado de capitais, vai assumir interinamente como CFO, e há a possibilidade, segundo o CEO Jorge Pinheiro, de que ele permaneça no cargo, né? O Pinheiro disse que o Lucas é o principal candidato para ficar nessa posição, mas o mercado ficou com o pé um pouquinho atrás a respeito dessa possível mudança. E, por fim, os analistas da XP estão estimando que na reta final desse ano o Itaú
tem espaço nas contas para distribuir um belo de um presente de Natal para os seus acionistas, que seria um dividendo poupudo em caráter extraordinário que poderia chegar a 14 bilhões de reais. Eles avaliam que o banco terá algum alívio em termos de aumento de exigência de capital em 2025, já que o calendário de implementação de obrigações de risco operacional impostas por Basileia foi faseado em 4 anos, de 2025 a 2028. Então, o Itaú tinha se preparado para talvez esse pagamento ter, na verdade, essa gordura ser exigida antecipadamente, e como não vai, tem espaço para uma distribuição extraordinária aí na casa dos 14 bi. Enfim, o dividend yield meio que dobraria para o ano, né, de 4% para 9%. Poderia ser bem recebido aí pelos acionistas, tá certo? Essas são as principais notícias de hoje. Um bom dia, bons negócios e até mais. Tchau, tchau.